obrigado. Bom, fica à vontade, você pode falar o que quiser, pode xingar alguém, enfim, aqui não tem regra Sem referente a filtro. isso. Sem papas na língua. Então, manda bala, Vamos se embora. apresenta aí pra gente conhecer um pouquinho. Eu já conheço, mas quem tá assistindo não conhece tanto assim. Legal. Eu sou Alex Duque, arquiteto, urbanista. Sou docente também no ensino superior, minha especialização é em docência. Venho já de família de construção civil, minha família tem material de construção desde que eu me entendo por gente. E eu trabalhei muito tempo com materiais de construção até perceber que eu precisava mudar um pouco a área, mas não sabia o que. Acho que a arquitetura estava tão na minha cara que eu não tinha percebido que era isso que eu gostava. Então eu fui estudar um pouco mais tarde, a primeira faculdade minha foi de análise de sistema, aos 18, depois que eu terminei o colégio, mas não terminei ela, fiz uns 3 anos, parei. Fiquei um tempo sem estudar. E quando eu voltei a estudar, fui para arquitetura. E me apaixonei na primeira aula, já falei, puta, era isso mesmo que eu queria. Porque Sangue. porque a primeira faculdade que eu fiz não tinha curso de arquitetura aqui, né? Quem fazia você arquitetura... escolheu pelas opções que tinha, então. que eu já tinha família, né? Já tinha criança, então era difícil para mim estudar fora. E as opções que eu tinha na primeira vez que eu estudei, não existia arquitetura. Então quando eu fui, eu entrei de cabeça mesmo e gostei do curso, né? Então aproveitei bem por ser mais velho. E acho que isso fez toda a diferença. É interessante. E você já entrou experiente, né, na área de arquitetura, estudante de arquitetura, e saiu mais experiente ainda, né? Então, eu entrei estudar arquitetura, eu não sabia desenhar, nunca tinha feito um projeto, mas eu sabia muito de materiais. Então, até hoje, acho que meu diferencial, eu acredito que seja saber muito usar o melhor material para a melhor solução. Aplicação de material. Eu aproveito muito essa minha facilidade. Então, se você pegar os projetos que eu fiz durante esses anos todos, que já são 14 anos de desenho, então eu sempre tento usar outros materiais. Eu não fico preso à alvenaria só, então eu sempre estou estudando outras coisas, né? Então você trouxe desde pequeno esse contato com o material, que é dos seus pais, Sim. para dentro da arquitetura. E Sim. desde o ensino, no caso, e foi se aperfeiçoando. Sim, e não só meus pais, né? Minha família inteira mesmo, que era era meu pai mais 5 sócios, e as esposas e os filhos. Era tudo mesmo. Então eram umas 30 pessoas no material de construção, alguns ainda tocam material de construção hoje, né? A gente tinha uma loja em Sorocaba, hoje a gente está com loja só em Eperó. E minha filha agora se formou arquiteta também, né? Então já tá meio no sangue mesmo da família, não tem jeito. Tem que levar todo mundo. O pequenininho também vai. A gente tenta correr, mas volta. O pequenininho é capaz de ser arquiteto também. Vai ser engenheiro. Vai contrariar a família, vai ser engenheiro ali. Tudo na mesma área. O do meio eu achei que fosse ser engenheiro, mas no fim tá indo pra medicina. Deus queira que ele consiga ser médico. Vai conseguir isso. Que não é fácil ser arquiteto, né? Legal. Você comentou que trabalha com docência, dá aula, que tipo de aula, para que tipo de aluno, Então, a parte de arquitetura? É bem curioso isso, como que surgiu a docência na minha vida, porque eu sempre fui muito tímido, né? Hoje eu consigo falar, consigo até estar na frente das câmeras assim, mas teve uma época que eu não conseguia, né? Então era muito difícil para mim. Inclusive quando eu voltei, o primeiro curso meu eu parei de estudar análise de sistema de tanto que eu era tímido. Então, tinha que apresentar coisa na frente, eu não conseguia. Então, eu não consegui concluir a primeira faculdade. Na arquitetura, eu já sabia que eu ia ter que enfrentar essa dificuldade minha. Então, eu já fui sabendo que eu ia ter que... Já foi com faca nos dentes. Eu tenho que fazer isso. Minha filha, que era aquela época, tinha 1 aninho, já estava com 10, né? Então, eu falei, eu tenho que enfrentar esse meu medo. E, graças a Deus, eu perdi um pouco do medo da timidez. Sou tímido ainda, mas eu consigo falar hoje. E durante a faculdade, o Fernando conheceu a Silvana, que foi minha orientadora, e ela me sugeriu que eu fizesse a pós em docência, porque eu tenho facilidade de livre docência, didática. Né? É assim, na docência, né? Eu fiz docência no ensino superior. É isso mesmo. E aí ela que me sugeriu de fazer isso. A Silvana é uma mãezona, né? Ela dá o caminho, às vezes ela consegue enxergar que nem a gente enxerga que a gente é bom naquilo ali. Ela foi minha orientadora também. Legal, legal. Ela abriu esse caminho pra mim aí, que aí depois
quando eu me formei, minha filha já estava no colégio. Então eu trouxe ela para Sorocaba para ela fazer um curso técnico e ela acabou optando por fazer design de interiores e depois foi para arquitetura. Eu sugeri ela fazer um curso técnico antes, mas ela que optou por fazer o design. Não sei se por a gente ter vivido esse meio a vida toda influenciou ou se foi escolha dela mesmo. E normalmente, quando você faz um técnico em interiores, é um teste, é o tirar-teima pra ver se vai ou não vai, né? Ou vai ou racha. Eu vejo bastante gente que ou é técnico ou edificações. E é o momento que você vai descobrir se é o que você gosta pra vida mesmo. E eu achei importante porque eu senti falta de uma base técnica na faculdade. Então eu tinha muita experiência, porém parte técnica eu tive que desenvolver, né? Você falou que não desenhava nada. Não desenhava nada. Tive que aprender tudo, CAD. E na época eu fui aprender o Revit, que hoje está usando muito, e os professores não deixavam usar o Revit, porque era muito avançado para a época. Quando eu estava me formando ainda tinha esse debate muito grande. Eles não deixavam usar o Revit, e eu aprendi, aí depois eu tive que parar de usar o Revit e aprender o CAD, e hoje eu estou tendo que reaprender o Revit, porque o CAD ficou obsoleto e o Revit voltou, né? Então, essas voltas aí que a docência dá. E no curso de docência a gente discutiu muito também sobre o ensino, né? Que tem que mudar o método de avaliação, não funciona mais do jeito que foi ensinado. Para as novas gerações vai ter que ser um outro método, um outro sistema. Está sendo cada vez mais, se evoluindo mais a metodologia, enfim, como que você ensina. O tempo está reduzindo muito, né? Antigamente você tinha tempo para fazer as coisas. Tipo, hoje eu percebo que tudo assim é prazo. Imediato, né? A turma não quer esperar. E a gente explica, né, que quanto mais a gente consegue maturar o projeto, melhor a ideia sai, né? As pessoas tentam fazer na hora que precisa, né? E projeto não é assim. Projeto nós precisamos pensar um pouco antes dele ser utilizado, né? Muitas vezes a gente corre atrás da obra. E tem um processo criativo, né? Tem toda uma espera, uma maduração, você fazer pensar e depois testar se aquilo ali vai ser eficiente, tem tudo isso daí, tem o criativo e tem a parte técnica mesmo, né? Que às vezes a gente pode achar uma solução muito mais legal, mais viável, mais sustentável, mais barata, que às vezes a pressa atrapalha essa parte criativa que nem você está falando. E você chegou a dar aula em algumas universidades? A gente tava falando disso, né? Então, aí eu fiz o que a Silvana me sugeriu, fiz a pós em docência e logo que eu estava no último semestre da pós, eu já, por coincidência, eu fui na secretaria ver alguma coisa que eu tinha que ver e estavam procurando professor pro Pronatec, que foi um curso técnico federal 6 anos atrás, que está extinto e foi extinto depois, mas que abriu portas para mim para docência. Então eu dei curso de construção civil, de construção civil e o outro técnico de interiores? De construção mesmo. Edificação? Né? Edificações. Isso. Então eu dei curso para edificações e construção civil. Memória fraca, né? E depois disso, fiquei lá 2 anos e meio. Depois eu dei aula no Senac para um curso de interiores, design de interiores. Ah, você participou aqui do Senac? Tem ainda, acabou. Tem ainda, mas tem época que forma turma, época não forma, né? Entendi. Então essa época que formou, ano retrasado eu dei aula lá e fiquei os últimos 2 anos e meio dando aula no Instituto Itapetiningano de Ensino Superior, que foi um curso novo de arquitetura em Itapetininga. Itapetininga é minha cidade, terra, né? Quando surgiu lá, inclusive, como é curioso, algumas coisas se alinham. Eu vim para Sorocaba para estudar e eu queria fazer alguma coisa civil. Eu não sabia que ia fazer arquitetura, mas eu comecei a analisar, falei, não sou bom de cálculo, vamos para arquitetura. Aí fui pra arquitetura, só que eu era tímido pra caramba. Assim, o perfil que você falou. Eu entrei no McDonald's, fui batalhando, eu não conseguia falar com a pessoa no caixa. O meu irmão, pra você ter uma ideia, veio pra cá e falava que eu era caipira. Então é o mesmo perfil. E daí eu vim de lá só pra estudar. Aqui, se tivesse lá, não teria vindo, não teria acontecido tanta coisa que aconteceu. Então alguns perfis até se aliam, não na mesma linha do tempo, mas o perfil é parecido. Parecido, né? Talvez a gente se dá bem até por isso, né? Se identifica, né? Sim. E esse negócio do caipira foi muito legal você ter trazido, assim, porque é uma coisa que eu sempre procurei uma linha de raciocínio para os meus projetos, de trazer alguma coisa de essência minha para os desenhos, né? E foi esse ano que eu percebi que minha essência é caipira. Então não adianta eu querer fazer um negócio muito sofisticado, muito
eu até gosto, eu sei fazer, mas se eu fizer um negócio simples, é aquele negócio simples Bem feito. que eu gosto de fazer, Talvez sabe? Que até me dá bem prazer feito, de fazer e... Tipo, você se aprofunda E naquilo que eu porque acho que é o gosta. difícil, eu acho que é o difícil é ser simples, né? Sim, Então, verdade. eu gosto de fazer a casa, por exemplo, pro rico. Mas se eu fizer uma casa para aquela pessoa humilde e a casa ficar fantástica, de arquitetura que brilhe os olhos, olhos, né, da sabe? pessoa. Aquela coisa que você faz com pouco, um negócio muito legal. Eu acho essa dificuldade de trabalhar com pouco. E fazer bastante coisa, Talvez né? por eu nunca ter vivido em fartura, né? Sempre a gente teve que trabalhar, desde 10 anos de idade eu trabalho, minha família sempre trabalhou. Então eu nunca fui desbanjar, a gente nunca foi desbanjar. E eu acho que eu me sinto bem fazendo coisas sustentáveis, né? Vocês viram falando do copinho aqui, né? Oh, esse é o terceiro copo que eu tô usando. Eu me incomodo, sabe? Com sujar.